Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia na área mais uma vez e hoje para a gente falar sobre violência, conceito de violência, tipos de violência, análise sociológica sobre aquilo que é a violência. Então fica ligado, pega o teu caderno, pega a tua caneta e anota as dicas da aula de hoje, ok? Vamos começar então a partir dos tópicos. Vamos primeiro ver como é que está dividida essa aula sobre violência. Primeiramente, a gente vai falar o que é violência. Vamos apresentar o conceito de violência para a sociologia. Vamos entender o que significa a violência. Depois, vamos compreender as finalidades do ato violento. Na terceira parte, vamos entender o que não é violência, mas parece ser. E por último, vamos falar sobre alguns sociólogos que refletem sobre o tema da violência. Nossa aula está dividida em 4 tópicos: o que é violência, finalidades do ato violento, o que não é violência, mas parece ser, e alguns sociólogos que refletem sobre o tema. Vamos começar então? Vem comigo. Primeiramente, falar sobre a violência enquanto conceito. E aí eu coloco para vocês uma imagem. A sociedade e suas cobaias. Ela os cria, ela os ensina, ela os alimenta, ela os testa e ela os mata. A gente percebe aqui nessa gravura diferentes tipos de violência que você vai descobrir nessa e nas próximas aulas sobre o tema violência. Então fica ligado que no final de toda essa aula você vai compreender vários tipos diferentes de violência expressos nessa primeira charge. Fechado, combinado? Então segue comigo aqui, vamos falar sobre o que é violência. Violência, primeiramente, é um ato intencional. Para a gente classificar um ato como violento, é preciso haver a intenção de causar dano, de causar prejuízo, seja à vida, à integridade física, ao patrimônio, por exemplo. Segundo, é um atributo do ser humano livre. Todo ato violento é um ato voluntário. Em que sentido, professor? É um ato que parte da vontade da pessoa. Ela tem a vontade de fazer aquele ato e a intenção de causar algum dano. Beleza? Então, primeiro, intenção. Segundo, vontade. Terceiro, é um ato realizado contra a vontade de quem sofre. Atenção, hein? O ato violento é realizado contrário à vontade de quem sofre a violência. E, por último, é um ato agressivo que pressupõe o uso da força. Seja a força física, seja a força no sentido psicológico e etc. Mas sempre existe o uso da força para que o ato seja agressivo e ele se configure, portanto, como um ato violento. Vamos repetir as características devagarzinho? Anota aí. Para um ato ser violento, para a gente caracterizar sociologicamente a violência, é preciso, primeiro, a intenção. O ato violento tem a intenção de causar dano. Segundo, é preciso que seja uma prática voluntária, que a pessoa realize aquilo com essa vontade de causar o dano, a violência, a agressão. Terceiro, a pessoa que sofre o ato violento, ela sofre contra a sua vontade. E, por último, existe o uso da força para o ato ser concretizado. Beleza? Tudo que tem essas características, podemos considerar sociologicamente como um ato violento ou como uma ação violenta. Fechado? Atenção aqui, hein? As agressões visam tirar a vida, cercear, limitar a liberdade, ferir o direito à propriedade, ferir a integridade física, ferir o espírito de alguma forma, entendeu? Causar um terror psicológico na pessoa, ou então perturbar a sua dignidade também, beleza? Tudo isso é a intencionalidade do ato violento. O ato violento pode ter essas diferentes finalidades, essas diferentes intenções, certo?
Você agora entendeu aquilo que a gente pode caracterizar como violência na sociologia. Intenção de causar dano, prática voluntária, que mais? Contra a vontade da vítima e também com o uso da força. São as características que definem um ato como ato violento. Ok? Finalidades do ato violento. Tudo bem explicadinho aqui para você, uma por uma. Primeira finalidade do ato violento: atentar contra a vida, a liberdade ou a propriedade. Tá? Então, você ser roubado, por exemplo, é um ato violento. Porque quando te roubam alguma coisa, a pessoa está atentando contra a tua propriedade. Mesmo que ela não te bata, mesmo que não haja uma violência física, mas atentar contra a propriedade é um ato violento. A pessoa apedrejar a tua casa, obviamente é um ato violento, entendeu? Então se liga aí. O que mais? Atingir a integridade do corpo, machucar, causar ferimento, causar lesão, causar algum tipo de dano à integridade física, ato violento, finalidade do ato violento. Perturbar o espírito ou a consciência, é o que a gente chama também de terror psicológico, de violência psicológica. A violência não é necessariamente somente física, só no nível da agressão física, mas a agressão verbal, por exemplo, é um tipo ali de violência psicológica também, ok? Além de ferir a dignidade da pessoa, certo? Então você tem essas finalidades como características importantes para a sociologia daquilo que a gente chama de ato violento, daquilo que classificamos sociologicamente como violência. Eu tenho certeza que você já compreendeu e já conseguiu perceber no dia a dia, no nosso cotidiano, muitos atos que podem ser considerados violentos. Muitas ações que têm essa característica de violência, a intencionalidade de causar dano, a prática voluntária contra a vontade da vítima, daquele que sofre a violência. Tenho certeza que você já citou aí, já listou na sua mente vários e vários exemplos, várias e várias situações onde a violência se faz presente no cotidiano. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já sabe o que é violência, mas você sabe o que não é violência, mas parece ser? Tem algumas coisas aí que a gente pode ficar confuso. Pode ficar, nossa, será que isso é violência ou não é? É sobre isso que eu vou te falar agora. O que não é violência, mas parece ser. Vamos lá então, acompanha comigo, vamos devagarzinho. As forças da natureza. Chuva, terremoto, trovão. São fatos, são atos violentos? A natureza tem a intenção de causar dano? A natureza manda a chuva, o raio, o trovão, o maremoto, o terremoto como uma prática voluntária? Tá errado, né? Claro que não é. Forças da natureza, eventos naturais, não podem ser classificados como violentos. Eu sei que no dia a dia, no cotidiano, a gente fala assim, ontem deu uma chuva muito violenta. Mas isso não está certo não. Porque para a chuva ser violenta, ela teria que ter a intenção de causar dano. Teria que ser uma prática voluntária, entendeu? E não é o caso. As forças da natureza não podem ser classificadas como violentas. A gente faz isso, mas está errado. Só o ser humano pode ser classificado como violento. Só a ação antrópica, a ação humana, pode ser ou não violenta, porque pressupõe a voluntariedade, a intencionalidade, que é uma coisa que a natureza não tem, ok? A não ser que você esteja estudando mitologia, e aí na mitologia você pode associar as forças naturais a determinados deuses. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Somente na mitologia podemos atribuir às forças da natureza um poder voluntário de destruição. Mas é porque eles estão associados aqui a divindades, né, a seres sobrenaturais. Olha só, Poseidon, senhor dos mares e dos terremotos, é considerado um deus violento e genioso. Mas não é que o terremoto ou o maremoto seja violento. É Poseidon, mitologia. Aí você está falando de outra coisa. Não é mais propriamente da natureza, mas da representação mitológica daquele evento natural.
daquele fato natural. Aí é diferente, né? É uma exceção. Certinho? Outra coisa que não pode ser violenta. Alguns atos humanos. Eu te falei que só o ser humano pode ser violento porque parte da vontade, da voluntariedade, da intencionalidade. Mas tem algumas coisas que parecem ser violentas, mas não são. Por quê? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma tatuagem. Aí você pergunta para mim, professor, dói? Dói. Dá para suportar, mas a gente sente dor, certo? Só que a tatuagem ali vai estar meio que violentando, entre aspas, né? Entre aspas, o teu corpo, para depois ter ali um desenho, alguma coisa assim. Dói, dói, mas é um ato violento? Não é. Porque a própria pessoa que está ali colocando a tatuagem, né? Está fazendo a tatuagem, o tatuador está lá tatuando a pessoa, o tatuado, ele tem a vontade de ter a tatuagem. Então não é uma ação que é contrária à vontade dele. Ele se submete àquilo por querer ter uma tatuagem. O tatuador não está violentando o tatuado, porque não é contra a vontade de quem está se tatuando, certo? A não ser que você esteja sendo tatuado contra a sua vontade. Aí você sofre um ato violento. Mas geralmente não é isso que acontece. A pessoa ela quer ter uma tatuagem, procura o tatuador e aí tem a tatuagem, né? Vai doer um pouquinho, vai cicatrizar, mas não é um ato violento. Piercing, não sei se vocês aí, se alguém que está me escutando, me assistindo agora, usa. Parece que dói um pouco, eu não tenho, mas eu acredito que deve doer um pouquinho. Você está sendo violentado ou violentada quando coloca um piercing? Não, se for a tua vontade. Não é contrário à tua vontade. Então não é um ato violento. A pessoa que precisa fazer uma cirurgia, o médico ao fazer a cirurgia, está violentando a pessoa? Não, pelo contrário. Às vezes está até tentando salvar a vida da pessoa. Entendeu? Então tem algumas práticas que elas até parecem ser violentas, mas elas não são. Porque não são realizadas contrárias à vontade de quem está sendo tatuado ou está passando por um processo cirúrgico ou colocou um piercing, por exemplo. Tá? Então fica ligado, nem todo ato humano que gera dor necessariamente é um ato violento. Ok? Bom, vamos dar uma lida aqui para a gente poder fechar o exemplo. Sendo tatuado quem decide suportar a dor para ter um ornamento, um desenho no seu corpo, a tatuagem não seria e não pode ser considerada um ato violento. Vamos então finalizar? Vamos lá. Alguns sociólogos que refletem sobre o tema. O nosso quarto tópico da aula sobre violência de hoje. Primeiro, o fundador da sociologia no sentido científico, Émile Durkheim, refletiu sobre a violência. Para Durkheim, a violência é um fenômeno social normal. Parou? Professor, você está dizendo que para Durkheim é normal ser violento? Não. Eu estou dizendo que para Durkheim, como a violência é uma coisa muito comum, ele considera a violência um fato normal. Lembra que normal para Durkheim é aquilo que é frequente, é aquilo que acontece com regularidade. Por isso ele considera a violência um fato social normal, porque a violência é uma prática frequente. Os atos violentos são frequentes na sociedade, ok? Haja vista a sua frequência e regularidade nas sociedades modernas e contemporâneas. Então, existe muita violência na sociedade. Existem muitos atos que são considerados violentos e, por isso, Durkheim observa a violência como um fato social normal, frequente, comum. Outro pensador importante do período clássico que trata sobre a violência, Max Weber. Max Weber analisa a violência como critério de ação do Estado. Segundo Max Weber, o Estado é a comunidade humana que, sob determinado território, reivindica e exerce o monopólio legítimo do uso da força, portanto, a violência. A violência praticada pelo Estado como agente público é uma violência legítima. Percebe aí, ó, a diferença? Enquanto Durkheim percebe a violência como fato normal, o Weber está falando da violência como prerrogativa do Estado, como algo que pode ser utilizado em nome da manutenção do equilíbrio social, da coesão, da integridade da sociedade. Por vezes o Estado precisa atuar de forma violenta
dentro dos critérios legítimos de violência para estabelecer a ordem, a harmonia, certo? Então, olha só, Weber observa a violência como fator de atuação do Estado, que exerce um monopólio legítimo do uso da força, ok? É outro autor que trabalha também com essa ideia de violência, sobretudo nas relações de poder. Próximo, Alba Zaluar. Alba Zaluar é uma pesquisadora carioca, é uma autora brasileira, né, da antropologia, da sociologia. A Alba Zaluar pesquisou as formas de opressão sofridas e as estratégias de resistência da população pobre da comunidade carioca chamada Cidade de Deus, que é uma comunidade muito famosa por causa do filme Cidade de Deus, né? Não sei se você já assistiu, se não assistiu, vale a pena conferir depois, tá? Então esse filme aí retrata ali a formação da comunidade e tal, da Cidade de Deus, que é uma área de periferia. E aí ela estudou exatamente como a violência e a opressão sofrida naquela área gerava formas de resistência cultural, de resistência social, lá no Rio de Janeiro, na comunidade da Cidade de Deus. Também trabalha a questão da violência urbana, né? Sobretudo na periferia. Outro autor também contemporâneo que trabalha com a ideia de violência. Esse aqui, inclusive, nas próximas aulas sobre o assunto, a gente vai até retomar também. O Pierre Bourdieu. Bourdieu é um pensador francês que construiu um conceito chamado violência simbólica, ok? Então esse conceito é um conceito do Pierre Bourdieu. O que significa isso? A violência simbólica corresponde ao poder de impor um processo de submissão ou de dominação pelo qual os dominados percebem a hierarquia social como algo legítimo e natural. Eu vou te dar um exemplo. Vivemos numa sociedade onde tradicionalmente a figura masculina é uma figura de predominância nas relações sociais, né? Uma sociedade que tem ali uma característica de patriarcalismo, até mesmo de machismo. Então a mulher, muitas vezes, ela fica ali numa situação de secundariedade, uma situação ali de complementariedade da figura masculina. E a gente percebe isso em algumas relações do cotidiano, em algumas relações sociais, né? Você percebe essa predominância do ser masculino sobre o ser feminino. E esse tipo de predominância, de dominação, de submissão, com o passar do tempo, ela vai se reproduzindo a partir de práticas, a partir de brincadeiras, a partir de relações desde criança ali que a gente estabelece entre meninos e meninas. Até o tipo de presente que você dá para o seu sobrinho, para sua sobrinha, é diferente. E esse presente, essa brincadeira, ela denota alguns tipos de comportamento que são reproduzidos pela sociedade e que acaba estabelecendo para o menino ou para a menina determinadas posições sociais. Então o menino vai ganhar uma bola de futebol, vai ganhar um carrinho, né? Que são sempre brinquedos que remetem à esfera pública, fora de casa. Quando você tem um carro, você sai de um lugar para outro. Quando você tem uma bola de futebol, você vai jogar futebol com seus amigos, né? Na pracinha, na rua, entendeu? Ou seja, sempre é a brincadeira para fora de casa. E a menina vai ganhar boneca, um kit de cozinha, que são sempre brincadeiras de dentro de casa. E aí você estabelece esses espaços da vida privada para a mulher, da vida pública para o homem. E isso, com o passar do tempo, vai se reproduzindo. Tanto é que as pessoas vão tomando isso depois como uma coisa natural, como uma coisa que é assim que tem que ser e assim que é. Naturalizam essa diferença de espaços entre o homem e a mulher. E é exatamente isso que cabe nesse conceito de Pierre Bourdieu. É um tipo de violência simbólica, é um tipo de submissão, de dominação da figura masculina sobre a feminina, que é reproduzida pelas práticas sociais. E se torna tão comum, tão normal, que as pessoas não problematizam mais, não questionam e tomam isso como uma coisa natural e também como uma coisa legítima. Entendeu? Sobre esse conceito, não te preocupa que nas outras aulas sobre violência que virão ainda, a gente vai retomar. Fica sossegado, tá bom? E com isso, a gente encerra mais uma aula de sociologia. Nossa primeira aula sobre o tema violência. Falamos do conceito de violência, das características, da finalidade da violência, daquilo que não é violência, mas parece ser, e de algumas análises bem pontuais de sociólogos clássicos e contemporâneos sobre o tema violência. Muito obrigado pela atenção de todos.
continuem assistindo às aulas da plataforma Gonçalves Dias, nos sigam nas redes sociais também, ok? Então sempre estejam atentos às novidades, se cuidem, fiquem em casa aprendendo e até uma próxima aula. Tchau!